Passa a palavra agora para o senhor Alexandre Bersan Carneiro, empresário. Bom dia. Deputado Cristiano, deputado Anselmo, em nome de quem eu cumprimento todos os outros. Eu vou fazer uma correção, deputado. Vou substituir empresário por pai. Na verdade, eu sou um pai que vem aqui hoje com uma missão muito difícil, que é tentar contar um pouquinho da minha experiência com a alienação parental, um pouquinho da minha experiência com o judiciário, e, ao mesmo tempo, sem pessoalizar isso, né? Porque, para não tirar a grandeza desse evento, não tirar a grandeza desse debate que tem que ser discutido. Então, eu vou tentar aqui fazer uma mágica, né, para trazer um pouco dessa experiência e que isso seja agregador para o discurso como um todo e para as outras crianças e pais. Falar desse assunto para um pai em relação à alienação parental é você remoer a alma do ser humano. O judiciário, o próprio Ministério Público, em muitas situações, me perdoe aqui o doutor Bertoldo, mas eu acho que é importante que seja dito, esperam de um pai alienado razão, quando ali só tem emoção. Como é que você discute o amor do seu filho com razão? Como é que você vai discutir a saudade do filho com razão? Como é que você vai discutir a sua necessidade, porque isso não é vontade, isso é natural do ser humano, com todos os seus. Como é que você vai discutir a sua necessidade de fazer parte da vida do seu filho? E aí nós nos deparamos com o judiciário, nos deparamos com os membros do Ministério Público, muitos deles, esperando um pai sereno, tranquilo, debatendo um assunto como se ele estivesse falando de um bem. Filho não é bem, filho é filho. Da mesma forma que aquele pai que ele chega e é tratado como visitante, vamos definir as suas datas de visita. Visita? O visitante é o amigo, é o tio, é o primo. Pai não é visita, pai é pai. E aí, quando a gente se depara com isso, o pai, dentro de um processo de alienação, que vive, na maior de todas as angústias, o sofrimento do próprio filho, em primeiro lugar, porque ele é o único que consegue ver nos olhos do filho a dor, que ninguém mais consegue. E ele não precisa de muito para isso, ele só precisa olhar nos olhos. Quando começa um processo, começam as práticas de alienação parental, o primeiro sentimento que ocorre num pai, e é importante que a gente separe um pouco qual é o sentimento, qual é a percepção do pai e da criança naquele processo, porque cada um tem seu tempo, cada um tem uma visão diferente da vida, sente de maneira diferente, e é assim que ocorre, né? Basta que cada um aqui feche os olhos por 2 minutinhos, 15 segundos, e se lembre com 5 anos, 6, 7 anos de idade, vocês vão entender como as coisas são vistas e sentidas de maneira completamente diferente. O primeiro sentimento é o de impotência. O sentimento de impotência, ele acarreta uma série de outras coisas no indivíduo. A impotência é a incapacidade de fazer qualquer coisa. E a impotência, ela parte da própria lei. O primeiro culpado pela impotência de um pai alienado, ou de uma mãe alienada, não é a outra parte, é a lei. Porque é a lei, é a própria justiça, quem garante àquele que pratica a alienação o direito de colocar o outro como impotente. Ora, se eu era pai até ontem, se até ontem eu tinha um convívio integral com a minha filha, se até ontem eu fazia os para-casas, eu buscava na escola, eu fazia dormir,
né? Eu brincava, enfim, eu exercia tudo aquilo que faz parte das atividades e da relação de um pai com um filho ou com uma filha. Por que é que no dia seguinte à separação eu não tenho mais este direito? Por que é que no dia seguinte à separação me entregam, praticamente de papel passado, um certificado de visitante e impotente em relação à criação e à convivência com seu filho? Então, quando eu digo para vocês que a alienação parental, assim como todos já disseram, e têm plena consciência e demonstram aqui, obviamente, com muita grandeza, não apenas a preocupação, mas ações no sentido de se mudar esse cenário, é preciso que a gente traga a realidade um pouco mais à tona. Como pai, eu vivi a dor, a saudade, a impotência, a ausência, a indiferença do judiciário, a ineficiência do judiciário, em muitas vezes a absoluta incapacidade do judiciário, e eu sofri no final a perda de uma filha que está viva. Sem pessoalizar, como é que eu dou um depoimento para vocês? E deixo de dizer que a minha filha tem 12 para 13 anos, e tem 2 anos e meio que ela não passa um único final de semana comigo. Todas essas questões relativas à alienação parental, quando a gente observa as condutas das partes, do pai, da mãe, de todos os outros envolvidos, e que eu acho que é papel do Ministério Público, é papel do Judiciário, como primeira medida, não permitir que esses indivíduos que estão ali presentes, que não são parte, eles são essência daquilo que está acontecendo. Eles são a essência. E eles descem e permitem que se aflore ali o que há de pior no ser humano. O que há de pior: maldade, ódio, mágoa, rancor, vingança, desonestidade, mentira. Uma separação conjugal litigiosa envolvendo filhos, principalmente onde há alienação parental, é o lado mais escuro da mente humana. E o judiciário trata isso em, eu não vou dar os percentuais, não vou ser leviano, mas eu vou dizer que, pela minha experiência, e a experiência de muitos outros que eu pude observar, não são poucos os casos em que o judiciário trata isso com descaso. Vamos discutir a partilha e a dor. Quem se torna responsável? Ninguém? E a dor? Eu carrego sozinho? Vocês sabem quantos pais que são acusados, e isso é muito importante que se diga, vocês sabem quantos pais são acusados por aí de terem abandonado os seus filhos? E fica essa mancha na figura paterna de que, o pai abandona, o pai não abandonou. A verdade, o pai não suportou. E chegou um momento que o pai recuou. Vocês sabem quantos pais, quando ficam observando aquela corda esticada numa disputa judicial, em que um quer ser pai e o outro quer excluir o pai? E quem é a corda? A corda é a criança. Um dos dois, em algum momento, tem que soltar aquela corda, porque senão aquela criança arrebenta. Eu soltei a corda.
Vocês acham que eu falo isso com algum orgulho? Com alguma felicidade? Não. Eu soltei a corda pela minha filha. Porque só eu, como pai, podia olhar nos olhos dela e enxergar o sofrimento daquela menina. Soltar a corda, enquanto parece para alguns desistir, é para outros a última tentativa de salvar o filho. E aí, as consequências disso, só o tempo vai dizer. Se está certo, se está errado, se foi acertado ou não, só o tempo vai dizer. Bem, eu acho que tem algumas coisas, eu ia abordar, enfim, algumas coisas mais, mas eu acho que foi tão bem abordado já pelo doutor Bertoldo, pelo doutor Murilo, com tanta propriedade, mas eu gostaria de passar algumas mensagens que são importantes, e eu acho que elas valem para o debate de todos que estão aqui presentes, mas elas valem para o Legislativo e valem firmemente para o Judiciário. Para o Legislativo, por quê? O Legislativo é aquele que demanda quase toda a parte do seu tempo, do seu esforço, como o que está acontecendo aqui hoje, com esse empenho do deputado Anselmo em conduzir essa causa, em engrandecer essa causa, em discutir mais essa causa. Eu estive aqui há 1 ano, 2 anos, enfim, todos os anos há algum movimento nesse sentido. Isso é a causa legislativa. As leis saem daqui, mas o judiciário não as cumpre como deve cumprir. Fato. Fato. E não estou dizendo isso para vocês aqui agora, carregado de nenhuma emoção. Agora sim eu estou carregado de pura razão. O judiciário, em boa parte, não cumpre aquilo que tem que cumprir. Se a lei foi feita, foi elaborada, foi estudada, foi definida, foi sancionada, de onde um juiz tira que ele pode desconsiderar a lei e utilizar o próprio discernimento? Quem lhe disse que ele tem aquela capacidade plena de discernir? Quem lhe colocou numa posição de Deus do destino das crianças e de pais que estão sofrendo de alienação parental, que estão sofrendo por afastamento, por saudade, por dor e etc, etc? Ninguém. Mas eles se julgam. Agora, você sabe por que eles se julgam? Sabe por quê, deputado? Porque há um negócio que se chama segredo de justiça. E eu acho que ele é muito importante ser debatido nessa casa. Quem sabe isso não possa vir a se tornar uma lei. O segredo de justiça, ele cabe às partes. O objetivo do segredo de justiça é a proteção, principalmente, ao menor. Correto isso? Mas ele é estendido a todos os outros. Por consequência, ele acaba sendo estendido ao juiz, ao promotor, à psicóloga social, ao assistente social, e por aí afora. Então, o que se cria com isso, gente, é uma caixa preta. Por que eu estou abordando isso com vocês? Porque, na minha vivência em relação à alienação parental, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, por questões óbvias, né? Não vou entrar aqui na minha história específica, mas o segredo de justiça ele é extremamente prejudicial na condução do processo, porque ele é o primeiro passo para que você possibilite que qualquer erro, qualquer desmando, qualquer conduta inadequada, distraída, inconsequente, ela fique blindada. A gente ouve o tempo todo não, né? Alguns casos a gente tem ouvido aí, o juiz do caso do milionário no Rio de Janeiro, que foi pego com dinheiro, né? O juiz que está na disputa judicial com um agente de trânsito porque estava sem documento, etc, etc. O juiz que mandou prender um funcionário de uma companhia aérea porque ele não parou o avião para ele entrar. O juiz que isso e aquilo, e assim vai. E de vara de família, quem ouviu alguma coisa? Eu pergunto, alguém aqui já ouviu falar que uma sentença judicial
de alienação parental pode ter, no seu relatório final, inverdades ditas por um magistrado? Ninguém imagina, não é? Óbvio. O segredo de justiça garante esse magistrado. É muito tranquilo, doutor Bertoldo, sabe? Essa blindagem, esse conforto do magistrado, que tudo que se discute aqui, ele precisa, essencialmente, que se acabe com esse segredo de justiça para os magistrados, para os membros do Ministério Público, para que os debates possam ocorrer de maneira mais plena, mais aprofundada. Porque aí se vão em cima de fatos. Então, enfim, eu acho que isso é fundamental. Essa necessidade ela é importante porque a alienação parental, gente, ela é uma amputação. Você amputa o indivíduo. E não achem que amputaram só o pai ou a mãe alienados. Essa criança também está amputada. O que acontece é que as consequências dessa amputação nós só vamos descobrir lá na frente. A amputação provocada pela alienação parental, o dano provocado pela alienação parental, ele é assim como um AVC, né, que está no cérebro, e você tem que esperar um certo período para descobrir quais foram os danos, né, efetivamente causados, as áreas atingidas e etc. E com a criança isso só vai acontecer lá na frente. Essa condução do judiciário, ela merece, por parte do legislativo, uma revisão rápida, profunda e extremamente necessária. Eu quero citar aqui um outro exemplo. Todos os casos de disputa judicial, principalmente em relação à alienação parental, o setor psicossocial forense, ele é acionado. É muito lindo, quando eu li outro dia uma magistrada dizendo que, primeiro, o caso é avaliado pelo setor psicossocial forense e, se necessário, ele, então, é encaminhado para o juiz para que se tome as providências devidas. Meses depois. E o que é mais interessante, o doutor Murilo fez uma citação em relação à penalização imediata de um genitor no ato da separação, por pretensas verdades ditas por apenas uma parte, e o juiz, de imediato, toma uma decisão de afastar aquele genitor do convívio com seu filho. E ele encaminha isso para um setor psicossocial forense que, para quem não conhece, pasmem, 2 entrevistas de 30 minutos, cada uma. Prazo final, entre solicitação do magistrado, agendamento, efetivação das entrevistas, relatório, devolução para o juiz, para que o juiz tome uma providência. 6, 7, 8 meses, 9 meses. E aí? Vocês estão falando de uma criança, 4 anos de idade. A mãe disse que este pai não é um bom pai, afasta. Legal. Afastou. 8 meses depois, relatório. A criança está sofrendo pela ausência do pai. Esse pai não faz mal nenhum a essa criança. Aí o juiz despacha. Autoriza a convivência. Quem vai reparar o estrago de 8 meses nesse pai e nesse filho? Então, são muitas perguntas que ficam em aberto e que essa casa, eu acredito, com uma, óbvio, colaboração do próprio judiciário, uma participação efetiva do próprio Ministério Público, de movimentos de igualdade parental, deve rever imediatamente. Primeiro, segredo de justiça para juízes, promotores, etc. Segundo, celeridade nos processos, nos andamentos judiciais. Terceiro, avaliação do preparo dos setores psicossociais forenses. Estão eles capazes de efetivamente
realizarem aquela avaliação, emitirem pareceres que sejam minimamente justos? São apenas os psicólogos capazes de fazer isso? Lembrem-se, com todo o respeito que eu tenho pela profissão dos psicólogos, e tenho profundo respeito, profunda admiração, mas muitas coisas são subjetivas. A psicologia é, por si, subjetiva, em muitos aspectos. Então, é necessário, deputados, que essa casa tome medidas para trazer transparência em relação aos processos nas varas de família, as condutas e as práticas dentro do próprio judiciário, e que o judiciário enxergue de maneira um pouco mais humana aquilo que acontece com as partes. Quando eu digo, deputado, que é um pai e que essa dor ela é irreparável, ela é irreparável. Você perder a convivência com um filho é um processo degradante. Sabe por que ele é degradante? Quando você começa, logo depois da separação, você inicia uma luta para manter o amor. Depois a sua luta vira desespero para não perder o amor. E no final, quando a alienação parental ela se efetiva e o judiciário não age de maneira eficiente e justa, o que está inclusive no seu próprio símbolo, o pai se torna, ao final, um mendigo do amor do filho. Algum de vocês tem noção do que é mendigar o amor de um filho? Eu tenho certeza que muitos aqui têm. Você mendiga. No início, você diz, filho, eu te amo. No final, você olha nos olhos do seu filho e espera um único gesto que signifique amor. Isso quando você tem a oportunidade de olhar nos olhos do seu filho. Falar da minha experiência com o judiciário, eu poderia ficar aqui com vocês o dia inteiro, contando uma série de detalhes, que provavelmente o cabelo de vocês ia cair igual ao meu. Eu estava muito bem há 7 anos atrás. Isso aqui não foi à toa. Então, eu hoje estou numa nova fase, eu estou numa fase de preparo para saber o que o futuro me reserva e reserva para minha filha. Mas, de uma coisa vocês podem ter certeza absoluta, e eu acho que isso vale para todos. Acho que todos devem ter essa consciência. Quando eu soltei a corda, eu não estou aconselhando aos pais que façam isso, mas eu estou trazendo para os pais a necessidade da consciência de que, em algum momento, algo deve ser feito. E, se não houver por parte do judiciário, se não houver por parte do outro, aceite a sua carga maior, a sua dor maior, mas salve o seu filho. Espere que o futuro alguma coisa fará, de bem ou de mal. Não adianta passar a vida sofrendo por antecipação. Mas uma coisa, eu acho que ela é fundamental, sabe, doutor Bertoldo, deputados? Toda essa blindagem que tem no sistema judiciário, e que a gente sabe que levou danos a tantas famílias, isso deve ser reparado. E aí eu não falo como pai ressentido, eu falo como cidadão que é cobrado nos seus impostos, que é cobrado na sua correção como cidadão, que é cobrado pelo exercício, né, legal das suas atividades, seja ele como pessoa física, jurídica. Se eu não pago meu imposto de renda, o leão bate na minha porta. Se eu só nego, ele me condena. Por que se o juiz erra, nada acontece com ele? Por que se um juiz mente, diz uma inverdade numa sentença, nada acontece com ele? Nós somos cidadãos, eles não? São.
Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui são duas. Que os pais que estejam sofrendo de alienação parental estão vendo aí hoje novos instrumentos que podem minimizar bastante esses impactos, como a guarda compartilhada, enfim, e uma série de outros instrumentos. Para o Legislativo, eu gostaria de deixar a mensagem que essa casa pode fazer mais, deputado, muito mais, em lei. Transformar em lei, partindo, e eu acho que Minas Gerais é um belíssimo exemplo para isso. Minas Gerais, quantas e quantas vezes já não deu outros exemplos para o país, né? Fazendo nascer daqui ações que se desdobraram país afora e mundo afora. Acho que essa casa pode rapidamente trabalhar em alguns projetos de lei que tragam mais transparência e que tragam a possibilidade de até responsabilização, com um pouco mais de facilidade, não ficando restrito ao CNJ, apurações para o CNJ, mas possa haver nessa casa, para que a gente tenha, sim, resultados mais efetivos. E eu deixo para o Judiciário o recado: mudem sua postura. Mudem. Mudem. Se dispam da toga, se dispam da blindagem de autoridade, do status quo de autoridade, que parece que retira de muitos homens e mulheres o sentimento que eles devem ter para julgar casos de família. Ali, eles têm que enxergar com todos os olhos que fazem parte daquela composição, da criança, do pai e da mãe. Ali não tem culpado, todos são vítimas de si mesmos. Ninguém erra sozinho. Não há isso de o pai é o pobre coitado, a mãe é a crápula, a mãe é a pobre coitado, o pai é o crápula. Não. Há, em graus diferentes, culpas maiores ou menores, mas que, na verdade, nascem dessa incapacidade que o ser humano tem de olhar para si mesmo e olhar para o seu filho e falar: é necessário mudar, é necessário fazer alguma coisa. Bem, eu acho que eu já extrapolei bastante aqui o tempo. Eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Em síntese, eu não sei como vai ser o transcorrer ainda, deputado, mas estou aberto também para qualquer discussão em relação ao tema, e me coloco à disposição dessa casa, me coloco à disposição do deputado, assim como os outros membros, para que a gente possa agregar valor na construção de leis, na construção de projetos e de ações que tragam o judiciário para uma nova realidade. Só para complementar, como disse o doutor Bertoldo muito bem, ele fez aqui uma leitura muito rápida da evolução, né, da mudança do modelo de família, etc., ao longo dos anos. O judiciário não mudou. Está do mesmo jeito. O mundo andou. Desculpem, mas, na minha visão, eles não. Então, agradeço a vocês, muito obrigado e desejo sucesso aqui a todos. Agradeço ao senhor Alexandre pelas palavras.